Abra vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 11, amém? Como o Nê falou aqui, o pastor falou, nós passamos muitos momentos bons aqui, pastor? Mas é igual você trocar de carro, irmão, quando você compra um carro mais novo. A Esther fala isso para mim. Nossa, mas você não tem saudade? Eu falo, não, porque quando é melhor a gente não sente saudade do que passou. Então vamos viver agora o novo lá, que vai ser melhor do que aqui. Aqui a saudade, então, é hoje. Daqui passou a saudade, agora a gente vai viver o melhor de Deus lá em cima. Até mandar o próximo que vai ser melhor. Entendeu, Tom? Qual que é a lógica do reino, Tom? Vamos lá então, irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens e alfarrobas com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e nos alegramos. Quanto meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso ou a sua volta. Amém, irmãos? Um texto, creio que muitos aqui já ouviram essa história a respeito do filho pródigo. E para resumir ela, para você entender, se você não conhece, é assim: um homem, ele tinha 2 filhos, um deles pede a parte da herança, pega, vai embora, gasta tudo a herança, daí ele bate uma fome na terra que ele estava, ele arruma um trabalho de cuidar dos porcos, passa muita necessidade, tem vontade de comer a comida dos porcos. Ele tinha vontade, ele não comeu, teve vontade de comer a comida dos porcos, e aí ele se lembra do tratamento que ele tinha na casa do pai dele, e aí ele decide voltar, e ele volta, e aí é onde nós lemos aqui. Irmãos, o interessante é que todos nós temos o poder de escolha. Todos nós temos o poder de escolha. Deus, ele não nos obriga a fazer nada. Nós não somos obrigados a fazer nada para Deus. Nós temos o livre-arbítrio, porque se nós não tivéssemos o poder de escolha, Deus poderia falar assim lá com Adão: nem colocar a árvore lá, pastor? Ou falar assim: você não vai tocar, eu vou colocar 2 anjos aqui, na hora que for pegar lá eu vou cortar. Não, Deus deixou a escolha. Ele falou assim:
aqui, até aqui você pode ir. Daqui para lá, não, você não pode ir. E com todos nós, é da mesma maneira. Nós temos esse poder de escolha. Deus, Ele não nos obriga a fazer as coisas. Ele mostra o caminho certo. Ele mostra. Jesus, Ele veio e deixou o caminho certo para nós seguirmos. Nós sabemos qual é o caminho. Mas quem escolhe andar por ele ou não, somos eu e você. Ele não vai em nenhum momento pegar a sua mão e te obrigar a fazer qualquer coisa. E escolher, olha só, escolha é o ato ou efeito de você escolher alguma coisa, ter uma preferência. Não, eu prefiro fazer isso, então por isso que eu não vou para cá. Mas nós temos que entender que as nossas escolhas, ela pode acarretar lá na frente algumas coisas que são prejudiciais para o nosso futuro. Geralmente, quando nós vamos fazer uma escolha, nós temos ali algumas emoções que nós passamos. Nós já vamos entrar na mensagem. E, irmãos, pensa numa coisa difícil lidar com a tal da emoção. É difícil. Mas é difícil, mas pode tornar fácil. Por quê? Na maioria das vezes, olha o que acontece. Nós tomamos decisões precipitadas por não saber discernir aquilo que nós estamos sentindo. Como assim? Se eu perguntar aqui para você hoje, agora, o que você está sentindo? Que emoção você está sentindo aí dentro de você? Alguém pode falar assim para mim: eu estou com raiva. Aí eu vou te perguntar: por que você está com raiva? Existe um ciclo das emoções, a qual, quando nós aprendemos a trabalhar com ele, muitas decisões erradas que nós tomamos podem ser evitadas. Como assim? A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar aquilo que nós estamos sentindo. Você tem que dar um nome para aquilo que você está sentindo. O que você está sentindo aí agora? Eu não sei. Nós já vamos entrar na mensagem. Eu não sei. Não, você precisa dar um nome, Robinho, para isso que você está sentindo agora. Eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo gratidão, eu estou sentindo... Por que eu estou sentindo gratidão? Pastor, você está sentindo gratidão hoje? O pastor deu o nome para a emoção dele. A emoção que ele está sentindo agora é gratidão. Aí, o segundo passo, depois do momento que nós entendemos aquilo que nós estamos sentindo, a gente vai entender o motivo que eu estou grato. Qual é o motivo, pastor, que você está grato essa noite? O pastor, ele está grato hoje por causa, o motivo é a promessa, que ela está se cumprindo. E o terceiro passo, a gente tem que dominar essa emoção e tomar uma ação para que isso continue. Entendeu? Então eu vou dar um outro exemplo. Pensa agora, uma moça ou um moço, ela está triste. Ela identificou aquilo que ela está sentindo, certo? Uma tristeza. E aí eu vou perguntar para ela assim: mas qual o motivo que você está sentindo isso? Tem que ter um motivo. E ela vai falar assim: eu estou triste porque, não sei, a minha mãe brigou comigo. Teve um motivo, essa emoção que ela teve. E aí a gente fala assim: tá, agora você tem que dominar essa emoção e tomar uma ação para que isso não interfira na sua vida, para evitar que você tenha um prejuízo lá na frente. E o que isso tem a ver com a mensagem? Essa atitude que esse jovem toma foi baseado, Tom, em algo que aconteceu na onde ele vivia e que fez ele tomar essa atitude de sair de casa. Por quê? Porque ele começou a entender que lá fora era melhor para ele viver do que dentro. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes a nossa mente, ela começa a se confundir. As nossas emoções se confundem. E aí o que acontece? Nós achamos que a casa do Pai não é mais o suficiente para nós estarmos. Nós achamos que aquilo que nós vivemos perto ao nosso Pai, ele tem um prazo de validade. Sabe? Acabou.
Eu vivi até aqui, foi bom até aqui, e agora não dá mais, Tom. Eu preciso procurar um caminho novo para mim viver. E baseado em emoções interpretadas incorretamente, nós tomamos atitudes precipitadas que nos levam muitas vezes à ruína. Mas, como eu sempre digo aqui quando eu ministro, o mais interessante da Bíblia é que nós conhecemos o final da história. Isso é o mais interessante. Isso é, para mim, o que mais me chama a atenção na Bíblia é isso. É que eu consigo ver o que aconteceu. E Jesus, quando ele conta essa parábola para os discípulos, ele já sabia o final. Ele já sabia que o filho ia voltar e que o pai ia estar de braços abertos para eles. Continuando. Ninguém foi feito para viver longe da casa do pai. Entenda isso. Você é criatura, Deus é o seu criador. Então, você foi feito para viver perto dele. Não existe vida longe dele. Não existe vida longe dele. Você foi feito por Deus. Deus é o teu pai. E não existe vida fora do pai. Entende? A nossa vida só tem um propósito quando nós estamos conectados com Deus. Quando nós estamos conectados com Deus, a nossa vida tem um propósito. E eu vou dividir a mensagem em duas partes. A primeira parte nós vamos falar da saída desse jovem. E a segunda nós vamos falar de quando ele cai em si e decide se retornar. Primeiro ponto aqui que eu vou falar hoje, essa noite, é que nós queremos aquilo que não estamos preparados para receber. Sempre é assim. Nós queremos alguma coisa que naquele momento nós não estamos preparados para receber. E é por isso que Deus não nos dá. Você já percebeu que quando você ora muito por uma coisa, você quer muito uma coisa, aquilo não acontece no tempo que você quer? Você já percebeu que é assim que funciona? Você quer muito uma coisa, e aí sabe o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Sabe por que não vai acontecer nada? Porque quem sabe o momento certo de entregar aquilo que nós precisamos é Deus. E aquele jovem, ele estava querendo antecipar, sabe, a herança que ele ainda, como seu pai estando vivo, nem tinha direito. Porque a herança só recebe depois que morre. Entendeu? E ele já queria estar antecipando tomar posse de algo a qual ele não tinha, ele não estava preparado para receber naquele momento. E isso acontece conosco. Nós queremos, mas não estamos preparados para receber. E aí surge um outro problema. Por quê? Porque o local que você está, ele já passa a não ser mais bom para você viver lá. A casa do pai, a qual ele tinha tudo lá dentro, não era mais bom para ele viver lá dentro. Ele queria pegar aquilo que ele dizia que era de direito, já em sua mente já estava traçado para ele ir embora. Por quê? Porque o local já não era mais bom. Agora pensa, atitudes, escolhas precipitadas que vão causar no quê? Na ruína da trajetória dele. Mas, como eu falei, a história não tem um final ruim. O começo pode ser ruim, mas o que importa é como ela vai terminar. E às vezes nós damos mais enfoque, mais ênfase no começo das nossas vidas do que no final delas. Às vezes nós preferimos abandonar o barco. Por quê? Porque acabou o combustível no começo, do que nós tentarmos irmos até o final. Porque Ele, o nosso Pai, Ele vai cuidar disso. E aí ele começa a querer viver as coisas
fora do tempo que ele tinha para viver. Ele pega a herança dele e, fora de uma direção, ele parte para uma terra distante. E ali ele começa a gastar tudo que ele tinha. Pessoas chegam perto, porque é assim que funciona. Quando você tem bens, riqueza, dinheiro, pessoas se aproximam de você. Quando a sua casa está 100%, pessoas se aproximam de você. Quando você tem para colocar na mão de outras pessoas, pessoas se aproximam de você. Só que aí vai acontecer algo que vai mostrar quem realmente está com você na hora que você precisa. E o que acontece? Bate uma grande fome. Ele gasta tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele recebeu antes do tempo, porque ele não estava preparado para receber aquilo. E aí diz que ele procura um emprego na cidade que ele estava. E agora imagina, ele era, vamos pensar, filho de uma pessoa que tinha bens, que tinha riqueza. E agora ele está na condição de servo, trabalhando, Tom, cuidando de porcos. Agora alguém que tinha tudo, ele não tem nada. Alguém que não passava necessidade, ele agora está passando necessidade. E aí ele vê que o quê? Que aquilo que ele pediu para sair de casa, sabe, que era o recurso, a herança, não era suficiente, Robinho. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que o recurso é o suficiente, mas aquilo que você recebe, colocado e trabalhado da maneira errada, ele nunca vai ser o suficiente. Herança, irmãos, herança acaba, herança passa. Herança é algo que você recebe, e se você não for um bom administrador, sabe o que vai acontecer? Você vai gastar tudo e vai ficar sem nada. Mas entra algo aqui que é mais importante que a herança. Sabe o que é? Que é as atitudes e o legado que o pai dele deixou enquanto ele estava dentro de casa. Às vezes nós queremos receber a herança de Deus. Às vezes nós queremos se preocupar com a herança. Nós queremos se preocupar com aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas a qual às vezes nós lideramos. Mas eu quero dizer essa noite que isso não é o mais importante. O mais importante não é aquilo que você deixa financeiramente, fisicamente. Não. O mais importante é aquilo que você deixa como pessoa, como cristão, como pai, como mãe, como filho. Isso é o mais importante. O legado que nós deixamos é mais importante do que a herança que nós deixamos. Você pode deixar 100 milhões de reais para o seu filho, mas se você for um péssimo pai, não resolve nada o dinheiro que você deixou para ele. E o caindo em si aqui é quando ele lembra da maneira que o pai dele tratava as pessoas que estavam dentro da casa. Ele fala assim, ó: os servos do meu pai têm de tudo lá. A maneira que ele tratava as pessoas que estavam lá dentro da casa. Ele lembra disso, mas foi só quando ele caiu em si. O tema, pastor, do Rei de Homens vai ser herança ou legado. Esse é o tema do Rei de Homens, da Conferência dos Homens. Eu falei com o Maurício, não tinha falado para ninguém, estou falando pro pastor. Por quê?
herança ou legado. Porque o nosso estilo de vida vale mais do que aquilo que nós deixamos para o nosso filho. Deixar uma casa, deixar um carro, não, isso não é o suficiente na mão de um filho ou de uma filha que não esteja seguindo o caminho de Deus. A nossa parte a gente tem que fazer, ensinar o caminho. Esse pai aqui ensinou o caminho. O filho até saiu, deu uma passeada, mas na hora que ele caiu em si, a gente vai falar da segunda parte da mensagem. Diz que depois que ele sente vontade de comer a comida dos porcos, ele cai em si. E esse caindo em si só acontece porque ele aprendeu lá atrás. É aquilo que eu acabei de falar. Ele sabia de como era o tratamento. Ele sabia de como o pai dele cuidava dele e das pessoas que estavam próximas. Mesmo que ele saiu para dar uma passeada, ele lembrou. Falou, não, na casa do meu pai, lá é o lugar que eu nunca deveria ter saído. Irmãos, sair é o mais fácil. Sair é o mais fácil. Sair da casa de Deus é o mais fácil. É a coisa mais fácil que tem. É só você não vir no culto na quarta, não foi na célula, não participou no culto do domingo. Na quarta-feira que vem você chega cansado. No domingo que vem tem um churrasco de uma pessoa que nunca lembrou de sua cara, mas ele te convida agora. E aí tá fora. Não tem mais força para voltar. É assim. Mas para voltar, a dificuldade é grande. Sabe por que a dificuldade é grande? Por causa da nossa mente. A nossa mente nos acusa. O diabo, o demônio está me acusando, não. Os seus próprios pensamentos estão te acusando. De falar assim, não, eu não sou digno de voltar lá. Sabe por quê? Porque eu saí da onde eu não deveria ter saído. Eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. E aí aquilo fica te acusando, fica me acusando. E aí nós falamos o quê? Não, realmente eu não vou voltar não. É melhor, porque eu não tenho perdão. Eu não tenho... O meu pai não me quer mais. Deus vai me rejeitar. Irmãos, quem quebrou a aliança com Deus, sabe quem foi? Foi Adão. Não foi Deus que quebrou a aliança com Adão. Foi Adão que quebrou a aliança com Deus. E aí sabe o que Deus faz? Ele envia Jesus para refazer a aliança que não foi ele que quebrou, entendeu, Tom? Ele envia o seu único filho para refazer algo que não foi ele que deu a mancada, foi eu e você. Olha que interessante. E os nossos pensamentos estão ali, nos acusando. Mas ele cai em si e ele fala, não, eu vou voltar. Eu vou voltar porque o meu pai, eu estou falando do pai, o meu pai, ele vai me receber. Irmão, independente da maneira que você saiu, ou que eu saí, ou que alguém saiu, independente disso, a religião te aponta, os religiosos te julgam, mas o pai não. Pessoas que querem mostrar algo para alguém, esses vão me julgar e te julgar. Isso é normal. Sabe o que você faz com isso? Nem liga. Graças a Deus, Léo, isso é Deus mesmo na minha vida. Por quê? Porque pastor, a pessoa, sabe, não vai dar certo, não gosta. Na quarta-feira eu vou estar aqui de novo, não vou estar lá. Mas eu não gosto do jeito que tu prega. A próxima oportunidade, irmão, eu vou pregar de novo. Então, graças a Deus que eu sou assim. Às vezes a Esther fala para mim, fala assim, nossa,
mas você viu lá o que aconteceu? Nossa, mas... Eu falo assim, tá, e aí? Quem que paga suas contas? Se você não acordar para trabalhar, ninguém paga suas contas não. Então manda Pix lá para você para pagar suas contas. Às vezes, irmãos, nós nos deixamos nos abater, nós levamos pela opinião dos outros. E pensa numa coisa, Tom, que não acontece comigo, é isso, Tom. É sensacional isso comigo. Sério, irmão. Um dia o rapaz falou assim, nossa, não vou muito com essa cara. Eu falei assim, nossa, às vezes nem eu vou com a minha cara, sabia? Eu falei pra ele. E aí depois ele virou meu amigo. Olha que interessante. Isso que é o mais interessante, né, Robinho? E às vezes, sabe o que acontece? A gente deixa se levar por aquilo que os outros pensam de nós. Às vezes nós não voltamos, sabe por quê? Mas o que a Grazi vai pensar de mim? Não, estou preocupado que a Grazi vai pensar de mim, irmão. Mas o que o Tom vai falar se eu voltar? Irmão, a minha preocupação é Deus. O que Deus vai pensar? O que Deus vai pensar se eu não fazer? O que Deus vai pensar se eu der mancada com Ele? Porque o primeiro compromisso que eu tenho antes do pastor é com Deus. E às vezes nós se preocupamos com o que os outros vão pensar. E nós não se preocupamos com o que Deus vai pensar ao nosso respeito. Quando ele toma a decisão de voltar, ele no momento nenhum ele se preocupou com os serviçais da casa dele, com o irmão dele. Ele se preocupou com o Pai. E em momento nenhum ele fala assim, o meu pai vai me acusar, o meu pai vai me condenar. Ele falou assim, ó, eu vou voltar e eu vou pedir perdão. Por que ele falou isso? Porque ele sabia, irmãos, que o pai ia perdoar. E às vezes nós vivemos uma vida dentro da igreja e não entendemos isso, que Deus ele te perdoa, Deus ele me perdoa. Mas eu errei hoje, ele te perdoa. Amanhã você vai errar de novo e ele vai te perdoar de novo. Depois da manhã você vai errar de novo, eu vou errar de novo e ele vai perdoar de novo. Sabe por quê, irmão? Porque as misericórdias dele é infinita sobre as nossas vidas. É isso que acontece. Então, não se sinta que você não é digno de voltar. Ou se você não saiu e você às vezes se sente, sabe, eu não sou digno de estar aqui não. Jesus morreu por você. Ele morreu por mim. Nós somos, Tom, merecedores da graça de Deus. A graça dele nos alcançou. E através dela nós vamos ser transformados. Eu não estou falando que aqui que nós vamos passar a vida inteira do mesmo jeito, irmão. Depois não vai falar que eu falei isso, que eu não falei. Lógico, a transformação e a mudança é igual nós falamos na célula quinta-feira. A gente vem de um jeito, e aí Deus vai transformando a nossa vida. Todos os dias é um processo de transformação. E aí, irmãos, a segunda parte da mensagem, quando ele cai em si, lembra que o lugar não era bom? A primeira coisa que ele reconhece, quando ele vai voltar, é que o lugar era bom. Porque ele olha e fala assim, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque realmente, lá, eu tinha tudo. Na casa de Deus, é o lugar que nós temos tudo. Irmãos, lá fora, quem já passou sabe. Bebida, balada, droga, é como um vapor, sabe? Na hora você tem um prazer e depois passa. E aí sabe o que fica? A depressão, a mágoa, o ressentimento, a tristeza. Mas na casa de Deus não. Você vem para a casa de Deus e se alegra como foi aqui o culto. E aí você sai para a sua casa. E aí na hora que você chegar lá você não vai ficar triste. Nossa, mas por quê? Porque
dentro de nós tem algo que nos alegra. Porque a nossa alegria não é baseada em coisas, mas é baseada em um legado que foi deixado para nós. É baseado em um Deus que entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos aqui, ouvindo dele, para dizer que tudo, irmãos, tudo que tem vida, tem jeito. Tem vida, tem jeito. Depois que morreu, aí não dá mais. Morreu com Cristo, está no céu. Morreu sem Cristo, está no inferno. Mas enquanto tem vida, tem jeito. Ah, mas eu não tenho jeito. Não, você tem jeito. Ah, mas você não sabe o que eu fiz. Deus sabe. E Ele... Você quer pior do que isso aqui? Do que o texto que nós lemos? O cara quer enterrar o pai antes da hora para pegar o dinheiro, receber a parte da fazenda dele, vai embora, gasta tudo, vou voltar, o pai recebe de braços abertos. E para nós não tem jeito? Tem jeito. Independente daquilo que nós fizemos, se arrependeu, pediu perdão, irmãos, o próximo passo é a misericórdia. Então ele reconhece que o lugar que ele estava era onde ele nunca deveria ter saído. Então ele decide o quê? Voltar. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão para ele, eu vou reconhecer o meu erro. E aí ele entende que viver a vontade do pai é melhor do que viver a própria vontade. Irmãos, o nosso coração é enganoso. As nossas vontades, as nossas paixões, os nossos desejos são enganosos. Nós queremos ficar em casa, nós queremos não fazer as coisas, nós queremos viver na zona de conforto no nosso mundinho. Só que a vontade de Deus para nós é totalmente contrário disso. É o quê? É nos tirar da nossa zona de conforto para viver o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Não tem, irmãos, vida. Hoje eu posso falar, quem é pai e mãe aqui sabe. Tem condições de você criar o seu filho, a sua filha, fora da casa de Deus? Você acha que tem condições disso? Não tem condições. Claro, você vai levar ele até onde dá. Depois, a escolha é dele. Mas aí sabe o que vai acontecer? Se um dia ele sair, tem lá na cabeça dele: não, eu lembro disso. Eu lembro que eu tenho alguém me esperando lá. Eu lembro que eu tenho uma casa. Eu lembro que eu tenho um lugar que o meu pai não me julga. O meu pai me recebe de braços abertos. Ele manda tirar minha roupa suja, me dá uma roupa nova. Mas isso acontece quando nós decidimos viver a vontade dele. Viver a vontade de Deus, irmãos, sempre vai ser a melhor escolha. Você pode até ter algum êxito, até andar alguns degraus, vivendo a sua vontade. Só que você vai ver que aquilo que você conquistou não supre aquilo que você precisa. E quando nós decidimos viver a vontade de Deus, é diferente. Por quê? Porque aquilo que Deus, que nós fazemos para Ele, é aquilo que satisfaz a nossa alma. E para a gente partir para o final, ele volta e diz que ele nem estava, o pai avista ele de longe e sai correndo ao encontro dele e abraça ele. Não perguntou para ele cadê a herança, não perguntou para ele aonde que ele estava, não perguntou para ele o que ele fez. Sabe o que o pai fez? Só deu um abraço nele, Robinho. Abraçou ele.
E aí sabe o que acontece? As mesmas palavras que ele disse lá, ele vai dizer para o pai dele. Fala: pai, perdão, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno nem de ser chamado seu filho. Ele reconhece a mancada que ele deu. E aí o pai fala assim para ele: a partir desse momento, dessa sua volta, você tem uma nova oportunidade. Você tem um recomeço. E aí ele tem direito do recomeço. Tudo por quê? Porque um dia ele lembrou de onde ele saiu. Ele lembrou que ele saiu de um lugar que eu nunca deveria ter saído. Para quem saiu e não voltou ainda, hoje é o dia de voltar. Para quem nunca saiu, já pega, sabe? Já fica a dica aqui, não sai, entendeu? Porque é aquela, você entendeu? Aquela, já ouviu falar do sábio e do inteligente? Já ouviu falar? O inteligente, sabe o que ele faz? Ele aprende com o seu erro. Esse é o cara inteligente. Ó, errei, dei mancada, não faço mais. O sábio não. O sábio, ele viu o cara dando mancada, ele fala: vixe, já não vou nem fazer, que eu já sei que vai dar ruim. Essa é a diferença. O inteligente, ele ainda dá a mancada, o sábio não. Ele viu, ó, o Ney deu mancada, vixe, então já nem vou fazer isso, que senão vai dar ruim. E quem pode voltar para a casa do pai? Irmãos, quem é filho? Você é filho? Eu sou filho? Então, a casa está de porta aberta e o pai está esperando a gente voltar. Amém? E ele voltou para a casa do pai. E diz que teve uma grande festa. Por quê? Porque assim, irmãos, parece estranho, mas não é. Nós só temos vida em Deus, entendeu? Para você ter vida, você tem que vir até Ele. Jesus tem que ser o caminho. O Espírito Santo tem que estar dentro de nós. A partir do momento que nós saímos da presença de Deus, nós não temos mais vida. Vida, sabe? Vida eterna. A vida, aquilo que o Espírito Santo te dá. Quem sai, não tem vida. Por que eu estou falando isso? Porque está na Bíblia. Fala assim, ó, esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Nós só temos vida em Cristo. Só temos vida em Cristo. E essa noite nós temos a oportunidade de viver isso, de sair daqui com vida, para quem não tem vida. E se você está na casa do Pai, está se sentindo, sabe, com esses pensamentos, mas eu quero dizer para você essa noite, que Deus Ele te entende, que Deus Ele te ama, e que Ele te aceita, e Ele te transforma. É isso que Ele faz. Ele me aceita do meu jeito, irmãos. Só que aí Ele tem uma roupa nova para mim. Entendeu? A roupa que eu venho é a minha mesmo. Só que aí depois Ele transforma. O processo não é o contrário. O processo não é primeiro te transforma do lado de fora, depois do lado de dentro. Não. Primeiro Ele te aceita do jeito que você é, e depois Ele te transforma. Depois Ele me transforma. É isso que Ele faz. Se coloca de pé. Vou fazer uma oração.